A Noite das 13 Chamas. Dizem que há uma aldeia esquecida entre as montanhas da Transilvânia, onde o tempo parou no século passado. Um lugar onde a névoa nunca se dissipa, onde os sinos da igreja tocam sozinhos à meia-noite e onde as crianças não nascem há mais de 40 anos. Seu nome foi apagado dos mapas por decreto imperial em 1813. Mas os poucos que ainda sussurram sobre ela a chamam de Eclésia. Foi lá que, na virada do século, 13 bruxas acenderam um círculo de fogo ao redor da Floresta Negra. Cada chama representava uma alma vendida, um pacto selado, uma maldição em vida. Elas buscavam algo além do véu da realidade. A fenda carmesim, um portal ancestral que permitiria contato direto com entidades além do entendimento humano. Mas o ritual deu errado, ou certo, dependendo de quem conta a história. A chegada do forasteiro. Em 1899, um jovem erudito chamado Gregor Malek, recém-formado pela Universidade de Praga, parte em uma expedição etnográfica. Sua missão: coletar lendas folclóricas esquecidas. Mas ele encontra uma carta antiga, escrita com sangue desbotado, mencionando Eclésia e o nome de sua avó, que ele pensava ter morrido num incêndio misterioso. Gregor não sabe, mas está prestes a despertar os ecos de um mal que dorme há 100 anos. A bruma se erguia lenta sobre as colinas de Eclésia, cobrindo o vilarejo com um manto opaco de silêncio e expectativa. As folhas não se moviam, os cães não latiam, e nem mesmo os sinos da igreja, há muito em ruínas, ousavam soar. Era uma manhã imóvel, como se o tempo aguardasse algo inevitável. Foi nesse silêncio que o forasteiro apareceu. Gregor Van, coberto por uma capa encharcada de lama e chuva, atravessou o arco de pedra da entrada de Eclésia com passos firmes. Trazia consigo apenas uma mochila de couro, um velho grimório encapado em ferro e uma carta que cheirava a cera derretida e sangue seco. Os poucos habitantes que o viram passar desviaram os olhos. As janelas fecharam-se como se por reflexo. Havia algo no semblante de Gregor que despertava memórias que o povo preferia esquecer. Ele dirigiu-se à estalagem, uma construção de madeira carcomida pelo tempo, e pediu um quarto sem sequer dizer seu nome. O estalajadeiro apenas assentiu, entregando a chave com mãos que tremiam. Naquele quarto frio e mal iluminado, Gregor abriu a carta mais uma vez. Era da avó que todos acreditavam morta há décadas. As palavras nela eram poucas, mas definitivas. Gregor, a marca despertou. O selo está se rompendo. Só tu podes impedir que Eclésia arda outra vez. E no rodapé, desenhada à mão com uma tinta escura como carvão molhado, a marca. Um símbolo em espiral, rodeado por 13 olhos. A noite caiu como uma cortina de ferro, e Eclésia, sem saber, começava a despertar para horrores que preferia enterrados, pois o forasteiro havia retornado, e com ele, a maldição. A voz da cinza. A manhã em Eclésia nasceu sem sol. Uma névoa espessa rastejava pelas vielas tortuosas, como se a própria terra respirasse pesar. Gregor despertou na cama de uma estalagem silenciosa, com a garganta seca e os pensamentos nublados. A carta de sua avó ainda repousava sobre a mesa, manchada de um vermelho desbotado que parecia recente. Ao descer para o salão inferior, notou que o velho estalajadeiro evitava seus olhos. Nenhum outro hóspede, se é que existiam, fazia barulho algum. Um silêncio de cemitério tomava o ambiente. No vilarejo, todos pareciam ausentes, como se seus corpos caminhassem sem alma. Gregor tentou interagir, mas as respostas vinham em murmúrios desconexos. Até que uma criança o encarou, olhos inteiramente brancos, e sussurrou. Ela acordou. Ele a seguiu por instinto até uma ruela coberta por eras secas. No final, uma pequena capela em ruínas se ergueu diante dele, a madeira enegrecida pelo tempo e pelas chamas do passado. No interior, uma laje de pedra manchada de sangue velho,
e um brasão talhado em cinza. Ao tocar a pedra, Gregor ouviu, não um som, mas uma voz sem boca, sem corpo, uma presença antiga que ecoava direto em sua mente. Tu és sangue do sangue, mas não és puro. Prova-te, ou arde comigo. Gregor recuou atordoado. As cinzas ao redor da laje subiram em espirais no ar, assumindo por breves instantes a forma de rostos em agonia. Ao sair da capela, tudo parecia mais escuro, como se algo houvesse sido despertado. Ele sabia, com uma certeza que gelava os ossos, que não estava mais sozinho. A voz da cinza agora o seguia. O sino sem bádalo. A noite caiu sobre Eclésia com uma rapidez antinatural. O céu, antes encoberto por névoas, agora se revelava sem estrelas, apenas um breu opressor pesando sobre o vilarejo. Gregor caminhava pelas ruas vazias, guiado por uma força invisível que o levava de volta à capela em ruínas. Mas desta vez algo havia mudado. O ar estava mais denso. As árvores pareciam curvar-se em direção ao chão, como se sussurrassem entre si segredos de eras esquecidas. E então ele ouviu o som de um sino. Um sino sem badalo. Era impossível. A torre da capela estava desmoronada. O sino há muito arrancado e deixado aos pés da floresta, enferrujado e coberto de musgo. Ainda assim, o som vibrava no ar como uma prece invertida, arranhando o fundo da mente de Gregor. Ele seguiu o som até o coração da aldeia, onde encontrou um poço selado com tábuas e marcas, talhadas em um idioma ancestral. Ao tocar uma das tábuas, sentiu uma dor lancinante na palma. A marca azul brilhava como brasa. A chamada começou, sussurrou a voz da cinza. O sino ecoa nos ossos daqueles que negam seu destino. De dentro do poço veio um sussurro coletivo. Vozérios indistintos, choros abafados, um cântico lento e reverso. Gregor deu um passo atrás, mas o som o puxava. Ele sabia que algo estava tentando emergir. Naquela noite dormiu pouco, e quando o fez, sonhou com a torre intacta, com um sino sem badalo, oscilando por vontade própria, espalhando sua canção silenciosa por toda a terra. Ao acordar, havia cinza sob suas unhas. Gostaram? Amanhã tem mais, aguardo vocês. Não esqueçam de curtir, se inscrever, comentar e ativar o sininho de notificações.